Olá, Bia, tudo bem? Oi, Miguel, tudo bem? Me pega no pulo, né? Com a tela fechada. Então, Bia, hoje o assunto principal ainda é essa PL do estupro. Né? Eu sempre converso aqui sobre geopolítica com você. A gente vai falar de geopolítica, mas se você deixar você fazer algum comentário da sua opinião também, né, como mulher, acho importante sobre como é que você está achando, como é que você está interpretando esse embate aí com o fundamentalismo religioso. Eu acho seríssimo. Eu acho que a gente ultrapassou a perspectiva conservadora. A gente está lidando com reacionário mesmo, numa ideia onde a mulher perde os direitos básicos, né? Porque essa PL, na verdade, é uma retirada dos direitos, de um direito adquirido há muito tempo, porque essa legislação ela tem mais de 50 anos, essa legislação do estupro. Quer dizer, isso é um nível de retrocesso que você, na verdade, está silenciando mulheres que sofreram violência sexual. Para mim, ela é grave porque quando você diz que uma mulher pode se pegar 20 anos de cadeia se ela ultrapassar o limite estipulado pela lei e ela vai ser condenada por homicídio, ela não vai procurar os órgãos competentes nem para denunciar o estupro, nem para tentar interromper a gestação consequência do estupro, porque ela vai ter medo de sofrer algum tipo de perseguição do Estado. Porque a partir do momento que o Estado coloca a mulher que foi estuprada como uma algoz, como uma assassina, porque é isso que o Estado está falando, olha, você é uma assassina em potencial, ela não vai procurar ajuda. E a gente sabe que no sistema público de saúde demora muito tempo para a mulher conseguir seguir todo o protocolo para conseguir interromper uma gestação fruto de um estupro. Então, quando faz isso, é um cala-boca, mulher. Ela vai muito além, ela não está falando de defesa à vida, ela está, na verdade, defendendo o estuprador. Porque a mulher ela já não denuncia, porque o sistema já não é propício para denunciar. E aí, se ela denunciar e correr atrás, né, de uma interrupção depois que ela descobrir que está grávida, ela simplesmente corre o risco de ser colocada como uma assassina pelo Estado. Então, é um retrocesso estatal muito grande, e eu acho que isso é um dos retrocessos que vão vir se a gente não começar a se mexer. Porque a gente deixou que essa extrema-direita ultraconservadora, reacionária, chegasse ao Congresso, e agora a gente precisa colocar um freio nela, porque ela está começando a tirar os direitos das minorias sociais. Então, a gente já tem falas como não permitir mais o casamento homoafetivo, impedir casais homoafetivos de adotar crianças, impedir a mulher que sofreu uma violência sexual de interromper uma gestação consequência de uma violência sexual. Essa PL não tem nada a ver com a discussão de aborto, da discussão do aborto em si, né, da interrupção da gravidez. É uma PL que tem a função de proteção de abusadores sexuais. Porque uma mulher humilde que for abusada sexualmente, se ela ouvir que ela pode pegar 20 anos de cadeia, ela não vai correr atrás nem da punição do abusador e muito menos de uma possível interrupção. E aí você vai criar um problema social muito maior, porque assim, a gente está falando de a grande maioria das vítimas de violência sexual no Brasil tem até 14 anos de idade, então a gente está falando de pessoas que vão crianças que vão gestar crianças, a gente está falando de crianças que vão gestar crianças muitas vezes ao lado do algoz, criando um ciclo de abuso sexual, porque aquela criança que vai nascer, se o abuso sexual for dentro da família, ela também vai sofrer um abuso sexual. Então, na verdade, é como se você retirasse o pouco direito que as mulheres conseguiram na sociedade, você está retirando. E essa é escancarada, entendeu? É completamente escancarada. Ó, se ousar questionar o abuso sexual, a gente coloca você na cadeia pelo crime de homicídio. Porque, para mim, é isso que está na entrelinha. Sabe? Se você ousar questionar o abuso sexual, você vai para a cadeia. Porque aí, você pegar 20 anos, ninguém vai denunciar, ninguém vai correr atrás de interromper, nada disso. Porque o medo de você encontrar um médico reacionário de extrema-direita que te denuncie pelo crime de homicídio por estar fazendo isso. Porque a gente vai começar a viver uma sociedade de vigilância completa da extrema-direita sobre os corpos femininos. Quer dizer, a mulher é abusada por um homem e depois ele é abusada pelo Estado. Porque um Estado que cria uma lei, o Estado está estuprando a mulher de novo, para falar de forma bem grosseira. É isso que acontece. É surreal e inadmissível um projeto de lei desse. A direita que propôs esse projeto, né, a direita e os fundamentalistas religiosos, e eles nem escondem o cinismo dele também. Eles nem escondem o cinismo que eles usaram isso como assim, achando que vou criar uma armadilha para o governo Lula, né?
é uma questão que a gente já enfrenta há muitos anos no Brasil, quer dizer, sobretudo desde a década de 90, que eu lembro que o Serra já provocava a Dilma em relação a isso. A Dilma sofreu muito com esse tipo de pegadinha e armadilhas, mas com esse nível de cinismo que a gente vê hoje, porque a gente nunca viu. O dono da lei escreveu no X hoje, né? A primeira-dama já falou, agora vem Lula, vem também você falar que você é abortista. Ele falou isso. É um auge do cinismo. Ele deixa bem claro que o jogo dele é coletar um fragmento de fala do presidente Lula sobre o assunto e espalhar para os conservadores religiosos que o Lula é abortista. Ele assume, sem nenhuma vergonha, isso. E aí, nesse jogo político, ele está brincando com uma coisa muito séria, né? Que é uma questão de abuso sexual. O Brasil tem índices altíssimos de abuso sexual. O Brasil tem índices altíssimos de violência contra a mulher. E aí você banaliza um assunto tão sério para utilizar como mecanismo de briga política que vai ser utilizada nas campanhas para as prefeituras, para as campanhas de vereador. Porque é isso, eles estão colhendo material para as eleições desse ano, colocando a vida de mulheres em risco. Eu conversei aqui com a professora Maíra e ela achou que o governo agora, nas últimas 24 horas, melhorou a abordagem, mas que o governo ele vai ter que entrar nessa disputa, nessa luta, porque a tática de achar que só a economia vai resolver não é mais válida hoje. Hoje em dia, o embate político ele chegou no campo moral e aí até eu concordei com ela e falei que a estratégia política é criada na batalha, né? A gente não pode escolher as batalhas que a gente quer lutar. Não é tão fácil assim, seria muito fácil. Eu acho que o governo achava que seria muito fácil se ficasse só no campo da economia, né? E a batalha da pauta de costumes, moral, não, isso aí não pode falar, mas não é assim. É uma batalha que a gente não pode fugir, tem que entrar nessa batalha, senão a gente volta à Idade Média. Eu acho que tem que falar de tudo. Eu acho que a gente tem que fazer o seguinte: toda vez a extrema-direita, né, ela cresce nas falhas do Estado e nas falhas de comunicação do Estado. Então a gente tem que abordar tudo. A gente tem que ter um plano de segurança pública, a gente tem que falar da pauta de costumes, a gente tem que falar de religião, sim, a gente tem que falar sobre tudo, porque se a gente ocupar todos os espaços, eles não ocupam espaço. Exatamente. Não, e tem que quebrar alguns dogmas. Por exemplo, na realidade, por trás disso, tem esse dogma de que o povo é conservador. Aí vira um fantasma. Mas é um dogma que, beleza, o povo é conservador, mas se o campo progressista levasse a esse dogma ao pé, a ferro e fogo, nunca haveria avanço social no mundo. A gente estaria na Idade Média, literalmente até hoje, né? E até mais longe, na Idade das Pedras, talvez, se não houvesse. É preciso mobilizar e lutar para as coisas avançarem. Não, e ele é conservador até quando? Que tipo de conservador? Porque eu até falo para os meus alunos, tem o conservador e tem o reacionário. Sim. O conservador, por exemplo, ele não gostou da pele de estupro, o conservador natural lá. Por quê? Porque ele tem filha, porque ele tem esposa. Então ele fala assim, como assim? Né? Tá punindo 2 vezes? Então a gente também tem que separar o conservador do reacionário. A gente não pode permitir que 30% da população paute 70%, que é o que a gente está fazendo. Eles não são a maioria, mas eles fazem barulho por causa da comunicação. E aí o barulho deles, eles fazem exatamente na ausência de fala dos progressistas. Progressistas mostraram que quando querem ocupar espaço, eles ocupam. Porque as últimas pautas foram pautadas pelo campo progressista. A própria forma como a PL do estupro muda a ponto do Lira tirar e dizer, não é bem isso, vocês estão entendendo mal, porque ele jogou essa numa reportagem hoje. Não, vocês entenderam mal, estão rotulando com o nome errado, ninguém está proibindo nada. Essa mudança de fala é consequência de uma mobilização. Dá para fazer, dá para discutir. A gente tem que parar de ter medo de discutir e tocar em determinados assuntos, porque a sociedade não vai avançar. O retrocesso cresce no silêncio. Né? Se a gente não toca nos assuntos, a gente tem que tocar, a gente tem que falar, a gente tem que debater o assunto. Porque o voto que a gente vai perder, a gente já perdeu. Esse voto reacionário não vai para a gente. Ele não vai migrar. Então não adianta tentar focar nesse campo. Vamos focar nos outros 70. Tem tantos assuntos para falar.
tem economia, tem questões culturais, tem questões de gênero, tem questões de construção de fake news na área médica, tem que ocupar todos os espaços, o tempo inteiro, né? Tem que chegar e olhar o que o López Obrador fez lá no México, né? Vamos ocupar todos os espaços, e acabou. Tem que ocupar tudo. E assim, é plural. Tanto o campo da esquerda é plural, como o campo progressista é plural. Então você não precisa adotar as mesmas posições o tempo todo, né? A gente pode dialogar. A democracia deliberativa é isso. A gente discute, a gente conversa, a gente ouve os pontos divergentes. Eu acho que há um medo muito grande de tocar nesses assuntos, e aí a gente acaba deixando essa galera crescer. E aí essa galera cresce, acha que é mais do que pode e se torna mais do que pode, porque eles mobilizam as pessoas com informações deturpadas. Eles passam a informação deturpada. Era a estratégia deles. Eles iam vender para a população mais conservadora que o presidente Lula era um satanista abortista, porque era isso que ia rolar. E daí ia jogar um satanista ali no meio. Sim. Eles estão preparando o terreno ainda para isso, né? Você vai ver, por exemplo, que houve muita mobilização das mulheres nas ruas de ontem para hoje, né? Continua tendo muito nas redes, que eles querem isso também. Eles querem separar o videozinho, que é a tática deles, né? Só que é preciso ir para as ruas mesmo, é preciso enfrentar os reacionários, porque é a única saída contra o retrocesso é você mostrar coragem, você procurar convencer as pessoas. E você abordou um aspecto interessante, que é você tem o setor radicalizado, fundamentalista, e que é preciso ser enfrentado. Entendeu? É preciso ser enfrentado. Mas não adianta você querer lidar com esse setor. Não, isso não vota no Congresso com Lula, não vota, não vai aprovar nada, né? Não vota na esquerda. Então, é um bloco que tem que ser enfrentado, e é um bloco perigoso. É um bloco que mistura, é um bloco delinquente do ponto de vista dos valores da modernidade. Esse projeto, por exemplo, deixou bem claro. Tem uma função, né? A política tem essas coisas. Esse PL teve essa função, pelo menos, de mostrar quem é quem. Né? Mostrar até onde eles querem chegar. Que você chegar ao ponto de querer equiparar o aborto ao crime de homicídio, prender umas mulheres com prisão de 30 anos, uma pena superior à do estuprador. E é evidente que um projeto como esse estimula o estupro, Bia. Claro. Estimula. Porque agora o estuprador, assim, eu vou ser pai. Ainda tem isso. Ainda tem isso, porque assim, o próximo passo é permitir o nome de estuprador na certidão de nascimento. Daqui a pouco vai obrigar a guarda compartilhada com o estuprador. E aí a mulher vai ser triplamente responsabilizada, porque ela vai ter que conviver com o algoz dela. Então, assim, é um nível de retrocesso absurdo. A mulher vira literalmente um objeto nesse processo. Então, a gente tem que abrir um olho, sim, porque essas pessoas querem pautar a sociedade a partir de uma perspectiva extremamente conservadora, uma visão religiosa arcaica, e o Estado é laico. Então, está na hora da gente enfrentar. E não é enfrentar na base da briga, é enfrentar mesmo o debate 10 e fechar todos os canais no sentido de que não pode ter ponta solta. Tem que falar sobre tudo, tem que responder sobre tudo, por mais polêmico que seja, porque se o governo pautar, eles vão ter que correr atrás da pauta do governo. E aí, o que estava acontecendo antes era que a gente tinha que correr atrás da pauta deles. Agora eles estão desesperados, dizendo que não, gente, a gente não está protegendo o estuprador, mas já ficou, o nome ficou PL do estuprador. Porque dá para pautar, dá para a gente colocar o nosso ponto de vista e as pessoas entenderem, né? Dá para o conservador entender que ninguém está defendendo assassinato nem nada, mas está dizendo, olha, uma mulher não pode ser violada 2 vezes, porque ela está sendo violada pelo estuprador, ela está sendo violada pelo Estado. O Estado ele não pode permitir isso, o Estado tem que proteger a todos. Quando o Estado faz isso, ele está dizendo, olha, você é menos importante para a gente, então nós não vamos te proteger. Você é vítima 2, 3 vezes, dependendo. Então, ela é muito séria porque ela mostra o que essas pessoas querem fazer com o Estado. Essas pessoas querem colocar as minorias embaixo do sapato delas. Elas querem pisar nas minorias sociais. Elas querem tirar os direitos civis dessas minorias. E todos os países do mundo onde não teve um diálogo com essa galera radicalizada, eles estão tomando poder. Por exemplo, hoje no G7 não pôde se colocar no documento final uma fala sobre o aborto que sempre teve, porque a Meloni impediu. Porque ela é extrema-direita italiana ultraconservadora. Então, assim, a gente não pode deixar essa galera ganhar espaço, porque eles estão ganhando, e eles estão ganhando na nossa falta de conversa,
na nossa falta de diálogo, nosso medo de falar e cutucar algumas coisas. Não, a gente tem que falar, porque essas pessoas radicalizadas, elas estão perdidas do ponto de vista de votos. Elas não vão virar, não vão ser conquistadas. Agora, os outros conservadores podem sim passar a pensar de forma diferente. E a sociedade tem que evoluir, porque senão a gente ainda estaria no período das trevas. A gente não teria tido nenhum avanço, a gente estaria na Idade Média ainda, não teria nem direito civil. Porque senão, se a gente não enfrentar, não discutir, a gente não sai do lugar, né? Não, precisa de um mínimo de desordem para as coisas andarem. Não dá para ser o tempo todo. A ordem excessiva não faz ninguém andar, né? Então, assim, aí eu fui lá no Bakunin, né? Mas, tipo, não dá para a gente achar que não tem que ter enfrentamento, não tem que ter discurso. E dá para pautar, gente. Está provado que dá para pautar, é só a gente querer pautar. A questão é, a gente quer pautar? A gente quer segurar esse rojão como progressista? Porque é um rojão. Essa que é a questão. Muito bem. Bia, eu vou já caminhar para o encerramento aqui do nosso bloco. Concordo com você, tem que enfrentar. É a lição que fica agora desse episódio lamentável, o enfrentamento continua. As mulheres demonstraram capacidade de mobilização impressionante, tem pesquisa até, coloca na tela aí a pesquisa da Quaest, ela mostra nas redes sociais, mais de 50% contra a PL, só 17% a favor da PL. Ou seja, menos do que o núcleo reacionário. Menos que o núcleo reacionário, porque tem mulher bolsonarista também que deve ter ficado com a pulga atrás da orelha, né? Peraí. Vai isso? Ela tem filha também, né? Minha filha, porque isso pega... Eles não estavam falando contra a justiça, tá? Aquele papinho de ditadura judicial. Imagina a ditadura judicial que você ficar uma mulher exposta a um juiz condenado a 30 anos de prisão. Isso sim vai ser ditadura judicial. Não essa brincadeira que eles estão essa coisa que eles estão inventando agora. Né? Eles não estão contra o excesso do judiciário. Eles vão entregar o poder para o judiciário de prender mulher no Brasil. E tem uma coisa. Isso aí, para uma mulher teve um aborto espontâneo ou teve uma perda do feto. Se o médico achar que ela fez de propósito, ela vai para a cadeia? Porque tem isso. Ainda tem isso. Porque existem condenações em alguns países que aconteceram mulheres que tiveram abortos espontâneos e foram presas, como se elas tivessem... Porque o médico achou que ela teria provocado. Fica subjetivo. Imagina, você fica na mão do médico bolsonarista, exatamente. Né? Que é o que mais tem, inclusive, tanto que esse Conselho Federal de Medicina aí, essa merda veio deles, né? Eles já estão cozinhando isso aí há meses, né? Aliás, esse Conselho Federal de Medicina né? Só vem ultra reacionário. Não sei porque não devia ser chamado medicina, né? Devia ser o Conselho Federal de Bolsonaristas, não devia ser mais de medicina, né? Mas isso aí, Bia. Muito obrigado, então. Boa sexta-feira para você. Para ti também, em breve. Até.